Hoje em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 16. E quem for achando pode dar glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Senhor, no nome de Jesus, entra, Deus, com sua graça, com sua misericórdia, com seu poder nessa noite. Nós cremos, Pai, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. E é nele que nós estamos firmados, é na sua palavra que nós estamos alicerçados. E nós contamos com o seu Espírito Santo para nos instruir mais essa lição nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Você pode se sentar glorificando o nome do Senhor. Amém? Irmãos, essa palavra de Paulo aos Coríntios, ela é bastante proveitosa, amém? Para os nossos dias. Por quê? Ele faz uma declaração muito importante a respeito dos crentes. É uma afirmação. Nós temos a mente de Cristo. Amém? Nós temos a mente do Senhor. E essa declaração, ela está vinculada ao do verso 6 até o verso 16. Do versículo 6 ao 16. Paulo ele vai fazer uma diferença entre os ensinos seculares, da verdadeira sabedoria. Ele vai falar sobre aquilo que é a sabedoria de Deus. E ele vai deixar bem especificado o que é um e o que é outro. Né? O mistério de Deus, a sabedoria de Deus, aquilo que é mundano. E quem são aqueles que conseguem discernir isso? Ele faz a diferença de 3 tipos de homens. O homem natural, o homem carnal e também o homem espiritual. E o que temos que entender também, que eu e você que estamos aqui, e acredito que você faça parte daqueles que são espirituais, que têm a mente de Cristo, que existem 3 tipos de homens. O homem, como sendo simbolizado pelo gênero. Tem o homem natural. O que é o homem natural? É o ser vivente. É o ser vivente. É esse que só tem o sopro de vida. Ele ainda não tem o Espírito de Deus. Ele tem o sopro de vida sobre ele. É o homem que vive por aí. Esse homem natural, Paulo diz que ele não contempla, ele não aceita, ou ele não recebe as coisas de Deus. Por quê? Porque ele é um homem natural. Ele não tem o ponto de ligação com Deus, que é o quê? O Espírito de Deus. Por que você se conecta com Deus? Porque em você existe o Espírito Santo de Deus. Amém? Então você consegue aceitar as coisas de Deus. Esse é o homem natural. O homem natural, ele não aceita. Nele não há esse ponto de ligação, esse ponto de equilíbrio. O capítulo 3, Paulo fala, do verso 1, Paulo fala a respeito de homens carnais. O que é um homem carnal na declaração de Paulo nesse contexto? Não é o homem natural, mas o homem carnal. O homem carnal é o homem que tem o Espírito de Deus, porém ele é imaturo. Ele é inexperiente. Ele ainda não teve um crescimento espiritual. Então ele tem o Espírito de Deus, ele recebe as coisas de Deus, ele consegue acreditar nas coisas de Deus, para ele não é loucura,
porém, ele ainda é como criança. Amém? Ele está naquele começo de caminhada. Esses são os carnais. É o segundo. O homem natural, o homem carnal, que são como as crianças em Cristo, não são ainda experimentados, não têm ainda a maturidade que se deve alcançar. E também ele vai falar do homem espiritual. Versículo 15 do capítulo 2. O homem espiritual julga todas as coisas. Irmão, o homem espiritual, ele julga. Julga. Ele julga. Por que ele julga? Porque o verso 16 diz que nós temos a mente de Cristo. E como seres, filhos de Deus, que têm a mente de Cristo, somos experimentados na palavra, somos maduros o suficiente, temos a sabedoria de Deus habitando em nós através do Espírito Santo, nós julgamos como? A reta justiça. Amém? O nosso julgamento desse mundo, ou neste mundo, ele se deve à reta justiça. Não é como o homem carnal, que faz um julgamento hipócrita, condenado por Cristo. Não. Nós julgamos segundo a nossa lente. Qual é a lente do homem espiritual? É os seus desejos? Não. São as suas vontades? Não. Ele julga segundo o calor do momento? Não. O homem natural, ele julga assim. O homem espiritual, não. Ele vai julgar todas as coisas segundo a reta justiça, segundo aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Ele tem a mente de Cristo. Você já pode fazer aí um paralelo. Meu Deus, irmão, eu sou um homem natural ainda. Eu sou uma mulher natural ainda. Eu ainda não aceito as coisas de Deus. Ou eu ainda estou nessa dificuldade. Eu não compreendo as coisas de Deus. Eu não consigo receber as coisas de Deus. Então o que você precisa, irmão, é nascer de novo. Você precisa do novo nascimento, do processo de regeneração do seu espírito. Não, irmão, eu até recebo, porém eu ainda sou imaturo. Eu ainda sou novo na fé. Eu sou uma criança. Eu não consigo compreender essas coisas além, essas coisas espirituais, essas coisas avançadas. Então você é um homem carnal. Você tem, você recebe, você compreende. Amém? Irmão, como é que funciona essas coisas de 3 Deus em um em 3? Irmão, eu não consigo compreender, mas eu tenho fé que é assim. Porque temos parâmetros bíblicos para isso. Amém? Eu não entendo, eu não sei te explicar, mas eu tenho fé, eu aceito que é assim. Um ateu, alguém duvidoso, por exemplo, não é o que tem dúvida a ponto de querer conhecer, mas aqueles que querem combater a fé, eles vão nesses pontos. Por quê? Porque ele é um homem natural. Ele não é nem o carnal, ele é um natural, ele quer somente confronto, ele só quer desestabilizar. O homem carnal não. Ele pode ser imaturo, ele pode não ter o conhecimento, mas o que ele quer saber? Ele quer conhecer. Ele é curioso. Amém? Não tem problema com essa pessoa, ela só é imatura. Ela só não tem experiência. Agora, Paulo fala que nós, aqueles que são maduros, aqueles que buscam ser espirituais, ele é um homem que julga todas as coisas pela mente do Senhor. E é aqui que nós começamos a abrir o leque dessa mensagem. Qual é a mente que você tem, irmão? Qual é o tipo de pensamento que você tem? Quero que você leve isso em conta. O que tem governado a sua cabeça? Aí é a matriz, é a força que vai mover todos os membros do seu corpo. É a sua mente. Daí vem cada passo do seu dia. Cada articulação que vai se mover, primeiro passa pelo comando da mente. Vocês já assistiram o filminho que lançaram lá, o desenho? Divertidamente? 1 e 2? Perfeito, irmão. Muito padrão, gostei muito.
fala diretamente de como nós somos. É ali que sai o governo, a mente, o comando. Ele sai do comando daquilo que está aqui dentro, daquilo que governa você, a sua mente. É Cristo quem governa você? É o Senhor quem governa o seu sentimento, as suas emoções, as suas ações? É Cristo ou é Satanás? Devemos tomar isso em conta. Quem tem governado a nossa mente? Qual é o tipo de espírito que nós estamos sendo obediente? A qual tipo? O Espírito de Deus ou o Espírito de Satanás? Nós estamos dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Estamos indo para caminhos de apostasia da fé por causa de sermos naturais? Ou não? Não, irmão, estou julgando tudo que eu coloco diante dos meus olhos para que eu seja um homem espiritual, que eu possa julgar essas coisas, para que eu não seja julgado por ninguém. Amém? Glória a Deus. Mas a mente de Cristo vai te levar para que caminho? A Bíblia nos ensina isso. 1 de Pedro, capítulo 2, do verso 19 a 21, fala que nenhuma escritura, nenhuma parte da escritura é feita por interpretação humana. Antes, homens inspirados da parte de Deus escreveram essas palavras. Homens inspirados, movidos pela mente de Cristo, escreveram isso para quê? Para que a gente pudesse ser guiados hoje. O homem e a mulher espiritual, irmão, ela tem o governo do Espírito Santo. Por quê? Porque hoje a mente dela já não é mais o comando de tudo, mas é o Espírito Santo quem comanda ela. Amém? Não é mais, ela não procura nela mesma uma fonte de governo, mas ela procura naquilo que é o bom tesouro do seu coração, a palavra de Deus. O salmista diz: guardei a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é como um tesouro que o homem encontra. Cristo é como um tesouro que o homem encontra. E depois que ele encontra esse tesouro, ele compra todo aquele campo. Para quê? Para que ele pudesse garimpar aquele tesouro. Para que ele pudesse buscar aquele tesouro. Para que ele pudesse ter acesso àquele tesouro. E desse tesouro, irmão, a palavra de Deus nos diz que dali procedem as saídas da vida. Do nosso coração. Ali, coração e mente têm o mesmo sentido. Do coração, da mente. Dali nós vamos buscar a direção no dia do tormento. Ali nós vamos buscar a direção na hora do confronto, na hora do embate. Por isso muitos se perdem. Por quê? Porque não estão tendo o comando, o direcionamento de Cristo. Na hora que você deve segurar, na hora que você deve demonstrar os frutos, quem governa a sua mente não está sendo Cristo. Por isso que às vezes sai fruto podre, sai frutos que não são bons, frutos que não glorificam a Deus. Por quê? Porque naquele momento, quem governava a sua mente não era Cristo. Era ou você mesmo ou Satanás. Irmão, a missão primordial de Jesus Cristo. João capítulo 6, verso 38 ao 40. Jesus disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A primeira coisa de alguém que tem a mente de Cristo, qual é? Busca pela salvação. Se você tem a mente de Cristo, a sua busca é por quê? Pela sua salvação. Você busca por ela, você luta por ela, você batalha por ela, você sabe que ela vem de Deus, mas você sabe também que existe a perseverança dos santos.
Você olha para Cristo, você enxerga as coisas de Deus, você julga as coisas de Deus para ver se você está agarrado em Cristo. Para ver se a sua vida está tendo o mesmo caminho que teve o Senhor. Porque não é a mesma mente, não é o mesmo pensamento, não tem como, irmão. O mesmo cérebro, o mesmo espírito trabalhar em um de um jeito e no outro de outro. Se o Espírito de Deus trabalhou em Jesus Cristo de uma maneira e nós temos a mente de Cristo, o que se espera? Que o mesmo sentimento que houve em Cristo haja também em nós. O mesmo sentimento que teve no Senhor, a mesma missão cabível ao Senhor, cabe também a nós. Nós não somos discípulos? O discípulo, ele faz o quê? Ele segue o mestre. Ele segue os ensinamentos do seu mestre, do seu Senhor. Então, Jesus disse: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Talvez você está aqui hoje, não era vontade sua, mas era vontade de Deus. Amém? Por isso você consegue ter um parâmetro. Como está a sua vida, que tem a mente de Cristo, que tem buscado o Senhor, que tem se dedicado, e você dá uma olhada e vê, meu Deus, que situação que está esse mundo. Que situação que estão as igrejas. Que situação que estão meus irmãos. Que situação, meu Deus, que estão grande parte daqueles que se dizem cristãos. Eles se dizem cristãos, dizem que são de Deus, mas fazem a própria vontade. Cumprem e se entregam aos seus próprios desejos. Ele não se entrega aos desejos daquele que o salvou, daquele que deu a vida por ele. Não. Até certo ponto é a vontade de Deus, mas até o outro ponto é a minha mente quem governa. Eu desplugo o Senhor, eu desplugo a vontade de Deus e eu coloco a minha. Não, irmãos. Se você tem a mente de Cristo, você vai até o fim. Se você tem a mente de Cristo, você alinha toda a sua vida à palavra de Deus. Foi isso que Cristo fez. Qual que era a vontade dele, de Deus? Enviar Jesus Cristo para quê? Para que todos aqueles que nele crescem não viessem a perecer, mas viessem a ter a vida eterna. Todos aqueles que vão até o Senhor e crê nele, têm a vida eterna. O que vai acontecer? Será ressuscitado naquele dia. No último dia, aqueles a quem creram na mensagem de Deus, aqueles a quem deu crédito à pregação, aqueles que tiveram a mente de Cristo, ressuscitarão no último dia. Isso é ter a vida eterna. Isso é ter vida eterna. É saber que no último dia você vai ser ressuscitado pelo Senhor, mesmo que morra antes da vinda dele. E se não morrer, se não passar pela morte, você será elevado aos céus. Você será chamado pelo Senhor, você encontrará com o Senhor nos ares. A mente de Cristo nos faz apegar, primeiramente, a promessa de vida eterna. Então não importa se o seu dia foi bom, você vem no culto, você participa do culto, você glorifica a Deus. Não importa se tem conta para pagar amanhã, você vem porque a sua mente é o quê? Fazer a vontade de Deus, é glorificar a Deus, é louvar a Deus. Irmão, mas eu estou podre hoje, mas eu tenho a mente de Cristo. Meu corpo pode estar estragado, mas a minha mente, ela é a do Senhor. Nada vai me abalar, irmão. Nada. Eu busco o Senhor, eu creio no Senhor. Minha mente é de Cristo. Amém? João 17,3 diz, Jesus diz: e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você sabe que você tem a mente de Cristo, irmão, quando você busca Deus, quando você está no caminho de Cristo.
quando você guarda ele no seu coração, quando você se apega às promessas dele, quando você busca conhecer somente a Deus e a Jesus Cristo. Essa é a mente de quem tem Cristo. Essa é a mente daqueles que se entregaram ao Senhor, para o seu senhorio, para o seu governo. Eles buscam quem? O Senhor. E qual é a consequência disso? Demonstrar frutos dignos disso. Você sabe que você por si mesmo já foi modificado na matriz. Não, o que você está querendo dizer? Você foi um ser criado de forma perfeita por Deus. A nossa matriz em Adão foi criada de maneira sem defeito. Porém, houve o quê? Houve uma pane na máquina. O pecado entrou em Adão. Quando o pecado entra, nós cremos o quê? Que todo o contexto foi alterado. A mente de Adão foi alterada, a natureza de Adão foi alterada, a natureza do mundo foi alterada. Todas as coisas que movem nesse mundo foram alteradas. Por quê? Pelo pecado. Com essa alteração, aquele homem que era completamente bom e perfeito, criado por Deus, houve o quê? Houve um vírus, houve uma deficiência, houve uma defasagem na mente dele. Ele começou a pensar não mais com a mente do Senhor, com aqueles únicos ensinamentos que ele obteve de Deus. Ele começou a pensar pela sua própria razão, influenciado pelas forças do pecado nesse momento. E desse homem defeituoso, nós viemos, naturalmente falando, nós viemos desse homem, esse homem morto, esse homem entregue aos seus delitos, esse homem entregue aos seus pecados, esse homem que é entregue às suas vontades. Nós viemos dessa raça, mas nós temos uma saída para isso, uma única saída. Não é se entregar a rituais a outros deuses, não é se entregar a outra pessoa, seja canonizado ou não, seja que tenha feito grandes feitos ou não é buscar caminhos que levam a Deus, não é inventar um caminho para que nós pudéssemos ser melhores, para que nós pudéssemos recuperar. Não, irmão, não tem saída para isso. Nenhum homem, como diz a própria palavra de Deus, o único mediador entre Deus e o homem é Cristo Jesus. Somente Ele é que tem como pegar um homem defeituoso como nós, pegar uma pessoa que é natural, que não tem o Espírito de Deus, e entrar na mente dela, e transformar a mente dela, e fazer com que ela compreenda agora as verdades, que as escamas espirituais que havia nos olhos dessas pessoas agora caem, como um dia houve no meu, um dia existiu no seu olho uma escama. Você já foi uma presa fácil, você já foi um escravo de Satanás. Como é que você acha que se livrou disso? Como é que você acha que caiu essa viseira dos seus olhos? Quem que você acha que tirou? Jesus Cristo. Ele foi até você e limpou os seus olhos. A partir desse momento, quem habitou em você? O Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele te leva a acreditar em Deus, a olhar para as coisas de Deus, a enxergar a obra de Jesus Cristo e, com isso, mudar a sua mente, sua maneira de pensar. Nós vivemos, irmão, no mundo, normalmente dizendo que tem um padrão e uma norma de conduta. O que é que vai fazer você achar que aquilo é errado e o que nós estamos fazendo é certo? Irmão, mas eles têm a lógica deles para agir, eles têm uma diretriz de agir. Por que nós agimos totalmente ao contrário? Porque nós não pensamos como o mundo. Nós pensamos como Cristo. Amém? Por que eu não posso usar uma saia 2 palmos acima do meu joelho? Porque você não anda como o mundo, você anda como Cristo. Por que eu não posso achar que eu sou o garotinho sensação do momento e sair para a rua sem camisa? Porque
eu não sou, nós não somos desse mundo. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos um nome a zelar, nós temos um Cristo a representar, que não é representado com o homem natural, nem o homem carnal. É representado com o homem espiritual, experimentado, maduro, firme, que age segundo a mente de Cristo. Então nele não há variação. Neste homem espiritual não há importunações. Se ele vê que uma coisa já está indo contra, ele isso aqui eu não quero nem mexer, porque eu sei que vai contra os ensinamentos, as diretrizes do meu Deus. Isso aqui já vai contra. Isso aqui eu já sei que é errado. Isso aqui eu já sei que não vai segundo. Um homem com a mente de Cristo não participaria desse tipo de coisa. Não pensaria esse tipo de coisa. Não agiria dessa forma. Por vezes, eu já me irritei com muitas pessoas. Muitas. Muitas mesmo. E só tinha uma coisa que eu poderia me lembrar para que eu não levasse a raiva para dentro do meu coração. Para que eu não deixasse um sentimento de tristeza, de desapontamento, de angústia tomar o meu coração. Irmão, o que é? Você tomou a pílula do Frei Galvão? Não tomei a pílula do Frei Galvão. Você fez a novena? Não fiz a novena. Você andou atrás da imagem? Não andei atrás da imagem. O que você fez, irmão? Você se trancou num quarto e ficou lá quieto para não passar raiva? Não, porque isso ia aumentar. Eu lembrei da palavra de Deus. Só ela. Só ela. Perdoa. Perdoa. Perdoa ele. Perdoa ela. Jonas 4,11 diz que Deus, ele vê a indignação de Jonas e ele pergunta: é razoável, Jonas, você sentir isso? Jonas fala: até a minha morte. É razoável você se indignar tanto por uma planta que nasceu num dia e morreu no outro? É razoável. É certo? É, Jonas, é certo. Então por que você não acha certo, Jonas, eu ter misericórdia de 120 mil pessoas que habitam em Nínive, fora os animais? Por que você acha isso errado? Por que você acha que eu estou agindo de forma errada? Você tem misericórdia de uma árvore que nasceu hoje e morreu amanhã. Aquelas pessoas, Jonas, verso 11, não sabem diferenciar a mão direita da esquerda. São naturais. São naturais. Nós que temos a mente de Cristo, devemos pensar como Ele. Se Deus nos perdoou das nossas falhas, nós também devemos perdoar. Se Deus não levou em conta os nossos pecados, nós também não podemos levar o pecado em conta, os pecados dos outros sobre nós. Devemos perdoar, devemos ter misericórdia, devemos agir, devemos olhar as pessoas da mesma maneira que Jesus olha. É difícil? Claro que é. Mas quem que governa você? Quem que mantém o domínio sobre você? O Espírito Santo de Deus. Ele governa. Por mais difícil que é, no novo nascimento, não existe a aniquilação da sua carne. Ela está aí. Desde que você nasceu, todas as suas emoções, todos os seus ensinos, tudo aquilo que tem direcionado a sua mente, você acha que veio da onde? Veio da forma como você foi criado. Isso não é apagado. Isso não é apagado. Suas decepções, elas não são apagadas. Seus medos não são apagados. Tudo que você traz da sua nascença até o dia da sua conversão, continua dentro da sua cabeça. Mas a partir daquele momento, como diz o pastor Luciano Subirá, o Espírito Santo ele não habita em você porque ele queria um lugar para morar sem pagar aluguel. Não. Ele habita em você para que tudo isso não tenha mais influência sobre você. Mas que agora o Espírito Santo venha quebrar tudo isso. A palavra do Senhor nos diz que aprove a Deus, na plenitude dos tempos, enviar Jesus Cristo. Para quê?
para desfazer as obras das trevas. Então aquilo que foi contaminado lá atrás, com a influência do pecado, Cristo veio e hoje Ele quebra, irmão, toda a maldade, todo o pecado que está engruvinhado na sua mente, que te impede de agir, que te impede de prosperar, que te impede de avançar em Deus, que te impede de perdoar. Para isso Cristo veio, para nos livrar da condenação do pecado, mas também para tratar a nossa mente, para que hoje nós pudéssemos sair daqui revestidos de poder, revestidos da mente de Cristo, pensando como Cristo. Cristo sentiu medo? Suou até sangue. Ah, irmão, mas ele era Cristo, mas suou sangue. Teve as suas emoções colocadas à prova, mas ele desistiu? Não. Ele abandonou sua chamada? Não. Ele parou de fazer a vontade de Deus? Não, porque a mente era de Deus. A mente era santa. Quem governava era o Espírito de Deus. Assim como é conosco. João 15,15, já não vos chamo servos, porque o servo não entende o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai vos tenho feito saber. Falei, irmão, mas eu não sou servo? Não, porque o servo só recebe ordem. Não é assim? Vai, faz. A tarefa é essa. Ah, por quê? Só faz. E foi isso que Jesus fez conosco? Não. Tudo que Ele fez, Ele nos ensinou. Ele nos mostrou o caminho. Ele fez também. Ele curou. Ele mostrou o modelo de oração. Ele mostrou o modelo para curar a alma. Ele mostrou o modelo para se conectar com Deus. Como? Orando ao Pai, orando em secreto. Ele mostrou toda a maneira de agir por seu exemplo. E Ele sempre diz, para onde eu vou vocês não podem agora, mas haverá o dia para isso. Quanto ao dia e a hora, nem os anjos do céu sabem, mas naquele dia nós saberemos. O Senhor virá nos dar. Ele sempre deixou o comando da nossa mente na sua responsabilidade. Ele sempre cuidou do nosso pensamento, sempre cuidou da nossa alma. Mas quando Ele parte, Ele disse, eu enviarei outro Consolador. Por quê? O primeiro era Ele. Enviarei outro Consolador. Como é que você será consolado? Como é que você será guiado agora, irmão? Você mesmo. Como é que você vai ser guiado? Pelo Espírito Santo de Deus. A igreja, cada ser humano hoje, entra nessa condição de amigo de Deus. Por quê? Porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho feito saber. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Tudo que nós ouvimos da palavra de Deus, o que você está ouvindo aqui? Orientações do Pai, orientações de Deus. E o Espírito Santo te fará entender cada palavra ouvida nessa noite. No momento que você precisar do recurso, Deus te fará lembrar de tudo que você está ouvindo aqui. Guarde essas palavras na tábua do seu coração, porque você não venha perder ela. Você não é servo, você é orientado por Deus. Dentro de você existe um Espírito que te guarda, que te guia, que te ensina essas coisas. A palavra mente, que é o trilho da nossa mensagem hoje, nós temos a mente de Cristo, ela vem do grego, ela é a tradução do grego para compreensão. Razão, ela é usada como mente, razão, faculdade de raciocínio e intelecto. Em resumo, ela é a capacidade dada por Deus a cada pessoa de pensar, de usar a razão, de usar a mente, uma capacidade mental de exercer pensamento reflexivo. Para o crente, é a palavra nous, é o órgão de receber os pensamentos de Deus por meio da fé. Essa é a sua mente, por isso que ela funciona. Para que você hoje sente aqui e escute essa palavra e fale, deixa eu arrazoar nisso aqui. Deixa eu pensar nisso. Tem razão? Isso aqui tem entendimento lógico? Tem, irmão.
Tem entendimento lógico. O que eu tô falando, o que você está compreendendo aqui, está tocando o seu coração, está te fazendo pensar. Você está conseguindo receber de Deus a palavra? Então isso você tá te fazendo pensar como a mente de Cristo. É o órgão, é a mente, é ali que você vai receber os pensamentos de Deus. Por meio do quê? Por meio da fé. Você vai olhar e falar, realmente, eu acredito nisso. Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a mente e a fé, no momento da pregação, elas andam juntas. Não adianta você ter fé, mas a mente está lá fora. Mas ela não vai achar aderência, ela não vai achar algo que grude, que pegue. Por quê? Porque você tem fé, mas sua mente está lá fora. Mas se você trouxe sua mente, a partir desse momento você começa a ter fé. Amém? Você começa a compreender os desejos de Deus. E é isso que Paulo também, além dos Coríntios, vai falar lá para os Romanos. Um texto que com certeza você já ouviu. Romanos 12, do capítulo 1 ao 3. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. A palavra entendimento é traduzida pela mesma palavra mente. Você seja transformado pela renovação da sua mente. Ao invés de você se conformar com a ética, ao invés de se conformar com o segmento desse mundo, ao invés de você entrar na forma desse mundo, você vai transformar a sua mente para a mente de Cristo. Amém? Aí sim, depois que você transformou a sua mente, aí você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas sabe o que é interessante, irmão? Quando você entende o que essa palavra está dizendo, não é no contexto do que muitos dizem. Não é. Ah, irmão, agora eu não me conformo com esse mundo, agora eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí eu te apresento aquilo que o autor do livro O Deus que Destrói os Sonhos traz para nós. Não é a sua vontade, é a vontade de Deus. E a vontade de Deus para Jesus Cristo foi o quê? Foi uma cruz. Essa era a vontade. Não era enriquecer ele, não é deixar ele cheio de saúde, não é deixar ele perplexo de tanta glória. Não, pelo contrário. O desejo de Deus para Jesus Cristo era moê-lo. E, irmão, agora apertou. Eu sempre achei que se eu tivesse a mente de Cristo, irmão, olha, minha vida ia ser de vento em polpa. Nossa, irmão, eu ia mover mares, mover montanhas aqui. Eu ia ser, a última Coca-Cola do deserto seria eu, irmão, porque eu, mente de Cristo. Eu ia ser, vislumbrante aos meus olhos. Nem Salomão em toda a sua glória seria igual eu. Não, irmão. A hora que você se conforma à imagem de Deus, você começa a tomar forma, a tomar posse dos desejos de Deus. E provavelmente o desejo de Deus não é te fazer uma pessoa mundana e carnal, mas cada vez mais espiritual. Uma pergunta que fizeram esses dias era: o que aconteceria se um homem fosse totalmente dedicado a Deus? Uma resposta bíblica e talvez reflexiva seria o martírio. Imagina um homem totalmente bíblico e dedicado a Deus. Que tratamento será que esse mundo daria a ele? Para Cristo crucificaram ele. Para Paulo mataram. Para os profetas serraram ao meio, jogaram em poços de óleo fervendo,
jogaram para ilhas, como João. Homens dedicados ao Senhor. Se você tiver a mente de Cristo, talvez a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você não vai você fazer as suas vontades, mas vai ser você fazer a vontade de Deus. A maior compreensão de mente para Deus, de compreensão, de entregar a vida a Deus, é você compreender as vontades de Deus através da sua palavra. É você pegar o livro da Bíblia e começar a ler e compreender e falar, meu Deus, esse é o seu desejo para mim. O verso 3 do capítulo 2 diz, porque pela graça que é me dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmão, comece arrazoando esse pensamento. A fé que eu tenho hoje me faz olhar e ver que eu não estou no caminho certo. Essa vida que eu estou levando, pela fé que eu tenho hoje, ela não é uma vida que louva a Deus. Então eu preciso transformar. A palavra mente usada aqui em Romanos é a ideia de psique, psicológico. Eu preciso mudar o meu pensamento, eu preciso transformar essa mente que é natural, essa mente que não pensa nas coisas de Deus, essa mente que é iníqua ainda, que quer viver sem lei. Eu preciso mudar a minha mente. Como é que eu faço isso? Pelo Espírito Santo de Deus. Somente por Ele, irmão. Pela sua compreensão, você não vai fazer isso. O Salmo 119, verso 97 ao 102 diz, quanto amo a tua lei, é a meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra, e não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Como é que você vai ser mais sábio do que alguém que tem mais idade que você? Pela palavra de Deus. Você quer dar show? Você quer ser alguém proeminente? Quer ser uma revelação? Medita na palavra de Deus. Você vai ver o que vai acontecer. É impressionante, irmão. Você vê pessoas de 60, 70 anos quer vir cantar de galo. Mas você sabe a palavra. Você tem ela guardada no seu coração. Como já aconteceu por vezes. Pessoas contorcem a palavra. Você só rebate na palavra. Só ali, não é isso. Isso está errado. Não é dessa forma. Não é dessa maneira. Isso aqui está errado. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Por quê? Porque os teus testemunhos são a minha meditação. Você é atento. Você é versado na palavra. Ninguém te engana, ninguém te passa para trás. Por quê? Você já julga segundo a reta justiça. Você está calçado na palavra de Deus. Sua mente é de Cristo. Você tem o capacete da salvação sobre você. Amém? Ninguém enfrenta, ninguém penetra, ninguém consegue minar a sua mente, porque ela é de Cristo. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os seus preceitos. Lembra de Daniel? Menino ainda, versado na palavra. Lembra de Timóteo? Tu, porém, Timóteo, lembra de Tito? Deixei Tito em Creta. Para quê? Para colocar em ordem as coisas de Deus. Homens, mulheres com a mente de Cristo. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Fala, irmão, como é que Deus vai me ensinar, irmão? Como é que Ele vai fazer isso? Ele vai descer lá? Não. Você tem o Espírito Santo de Deus. 1 João, capítulo 2, verso 20, diz, e vós tendes a unção do Santo, e sabei todas as coisas. A unção é diferente do que o meio pentecostal
E principalmente o neopentecostal diz: ah, vou derramar unção, Deus vai derramar unção aqui hoje. Aí vira aquela bagunça dentro da igreja. Não. E o conhecimento do santo te fará saber todas as coisas. O conhecimento de Deus te fará saber a vontade de Deus. Quanto mais de Deus você souber, mais unção você tem. Quanto mais compromisso com Deus você tiver, mais unção você vai ter, mais conhecimento você vai ter. Porque o verso 27 diz: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Amém. É o conhecimento de Deus. É o Espírito Santo de Deus que te ensina. Por vezes eu estou pregando aqui, eu estou falando com vocês, e às vezes eu não tenho toda a palavra. Mas da onde que você acha que eu vou retirando essas coisas? Tem coisas que eu nem ponho aqui no caderno, na minha... Aqui na minha anotação. Mas vai vindo, vai partindo, vai saindo. Da onde que é? Conhecimento do santo. A unção do santo permanece em vós. Irmão, isso é uma promessa para mim e para você. Não é uma promessa a ser cumprida amanhã. Ela já existe. Ah, irmão, mas por que tem crente tão cabeçudo assim? Porque não aproveita. Não põe em prática o conhecimento que tem. Não busca na lei do Senhor a meditação diária. Não busca o entendimento. Não busca o conhecimento. Irmão, você já tem essa unção. Hoje você deve olhar e falar: meu Deus, o que eu preciso fazer para ter a mente de Cristo? Buscar e colocar em prática esse conhecimento do santo, e ele vai te ensinar todas as coisas. Não é você sair querendo interpretar a Bíblia sozinho. Ah, irmão, como é que é isso aqui? Mas se você começar a ler, se você começar a querer entender, Deus vai te dar a conhecer cada um dos seus mistérios. Quanto mais de Deus você tiver, quanto mais unção do santo você tiver, quanto mais a mente de Cristo você tiver, mais desapegado do mundo você será. Menos ansioso para o mundo você será. Você não percebe? Os homens de Deus que buscam a Deus são pessoas calmas. São pessoas tranquilas. São pessoas que têm as suas aflições, que têm os seus medos, que têm os seus receios, mas na hora que bate a angústia, que ele vai... É a mente de Cristo. A mente é de Cristo. A mente é de Cristo. É uma guerra infindável entre a mente de Cristo e a nossa carne. Mas quem é que vence? A mente de Cristo. Amém, queridos? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero que você vá para casa compreendendo isso. Você é um cristão. Você é um filho de Deus. Você é alguém que honra o Senhor. Você tem o Espírito Santo em você. Essa é a unção que Deus prometeu. Ele te ensina todas as coisas. E você sabe quantas vezes você já passou pelo sinal vermelho que Deus deu. Em muitas coisas, muitas discussões, em muitos momentos, você sente Deus falando: para. Fica quieto, mulher. Para de falar. Fica quieto, homem. Para de falar. Você sabe. Mas a sua carne, por vezes, avança isso. Dê ouvidos à voz de Deus, irmão. Busca o Senhor. Fala: meu Deus, eu preciso ter a sua mente. Me faça, Senhor, mais sábio do que os meus mestres, Senhor. Me faça andar por esses caminhos, Senhor. Me ajuda, Deus, a não cair. Que a sua mente me faça perseverar até o fim. Se o Senhor não desistiu da sua caminhada, da sua vontade, antes cumpriu aquilo que era a vontade do Pai, nós também temos essa missão. E qual que era a vontade de Deus? Você leu comigo? Que nenhum daqueles que fossem a Ele se perdesse. Jesus disse: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Vá até o Senhor em oração. Busque a Deus, encontre o Senhor. Quanta tristeza existe, irmão, quando você encontra alguém, você já viu pregando,
que você já viu no altar, que você já viu ministrando, parado lá da adega, tomando uma latinha de cerveja. Por que será? A Bíblia diz que a unção permanece em nós. Para quê? Para que nós pudéssemos permanecer no Senhor. Mas se ela permanece, irmão, por que nós, por vezes, as pessoas desviam e caem? Porque a unção permanece. Mas as pessoas dão ouvido e dão vazão às obras do homem natural, do homem carnal, dos desejos naturais e carnais de cada um. Quanto mais você tiver do Senhor, mais espiritual você será. Quanto mais você tiver de Cristo, mais filho de Deus, mais abençoado, mais crente, mais fiel e mais feliz você será. Amém? Senhor, em nome de Jesus, sua palavra foi pregada. Eu peço ao Senhor que pela sua misericórdia, o Senhor alcance cada coração nessa noite, ensine a cada um, meu Deus, aquilo que o Senhor deseja. Ó Deus querido, que não haja no meio de nós um esfriamento esse que tem tomado grande parte desse mundo, pelo aumento da iniquidade. Muitos estão se afastando, muitos estão desanimando, muitos estão largando, jogando a toalha, mas nós cremos na sua palavra. Nós cremos que aqueles que permanecerem até o fim, firmes na sua promessa de vida eterna, meu Deus, serão ressuscitados no último dia. Ó Deus, no nome de Jesus, que nós não venhamos a perder a promessa, a crença na promessa, a fé na promessa, que nós somos a igreja eleita, o povo que vai, Senhor, ser salvo por Ti, um povo que participa da vida eterna já neste mundo, porque nós cremos no único Deus verdadeiro e nós cremos naquele a quem o Senhor enviaste, a Jesus Cristo, e esse ressuscitado. Meu Pai, em nome de Jesus, guarda, Deus, a vida de cada crente aqui nessa noite. Guarda, meu Deus, a vida espiritual de cada irmão que está aqui, Senhor. Coloque em nós a sua mente, ó Deus, para que possamos pensar da maneira como o Senhor quer e agir e dar frutos, meu Deus, para a glória do Senhor. No nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus, as palmas ao nome do Senhor.